Friedrich Nietzsche foi um filósofo, poeta e crítico cultural alemão do século XIX. Ele é considerado um dos mais ousados e maiores pensadores de todos os tempos. Sua obra é revolucionária, visando uma reavaliação de todos os valores. Ele foi um dos maiores precursores do existencialismo, que enfatiza a existência da pessoa individual como um agente livre e responsável, determinando seu próprio desenvolvimento por meio de atos de vontade. Por suas famosas palavras "O Deus está morto", Nietzsche moveu o foco da filosofia da metafísica para o mundo material e para o indivíduo como uma pessoa responsável por sua própria vida. Nietzsche escreveu vários livros, e seus ensinamentos moldaram a vida de muitas pessoas, de psicólogos a poetas, dançarinos a revolucionários sociais. Então, com isso em mente, aqui estão 10 lições importantes que podemos aprender com Friedrich Nietzsche. 1. Seja uma totalidade harmoniosa. Nietzsche diz: ou é preciso ainda ter causa em si mesmo para poder dar à luz uma estrela dançante. De acordo com Nietzsche, cada um de nós tem dois lados principais em nossa personalidade: um racional, a consciência, o responsável, o lado apolíneo, e um instintivo, o subconsciente, emocional, o lado dionisíaco. Na visão de Nietzsche, o caminho para atingir a grandeza, o caminho para atingir uma totalidade harmoniosa é equilibrar as duas partes de si mesmo, o lado apolíneo, Apolo sendo o deus grego do sol, do conhecimento, e o lado dionisíaco, Dionísio sendo o completo oposto, o deus do vinho, da fertilidade e da loucura. Há uma forte analogia entre a dualidade Dionísio e Apolo e a dualidade Yin e Yang, Dionísio sendo semelhante ao Yin e Apolo sendo semelhante ao Yang. Para ter uma vida equilibrada, você tem que ser organizado, responsável, lógico, mas ao mesmo tempo, deixar espaço para a parte mais artística de si mesmo, seu lado criativo, seu lado emocional. Para realmente brilhar como uma estrela dançante como Apolo, o deus do sol, você tem que abraçar seu caos interior, aprender a explorá-lo, ouvir seus sentimentos e intuição, e ouvir seu lado dionisíaco. Às vezes, usamos um lado da nossa personalidade em excesso, às custas do outro. Por exemplo, talvez às vezes possamos ser muito organizados, não deixamos espaço suficiente para nenhum momento criativo, ou momentos de inspiração. Outras vezes, podemos ser muito caóticos, sem estrutura. Embora ambos sejam essenciais, precisamos saber quando melhor usá-los. A vida exige que sejamos organizados, por exemplo, para garantir que nossa casa esteja arrumada, nossos filhos alimentados, nossas finanças em ordem e assim por diante. Outras vezes, podemos querer sacudir nossa rotina, partir para aventuras selvagens ou entrar em contato com nossa natureza artística ou mais sensível. Mesmo em nossos empregos, precisamos dos dois lados também. Por exemplo, um engenheiro deve usar o lado apolíneo para executar o trabalho, mas ele também precisa do lado dionisíaco para descobrir grandes insights e inventar soluções inovadoras. Temos que cuidar de todos os lados da nossa natureza, para nutri-los. Não lute contra a sua dualidade, em vez disso, aprenda a usá-la em seu benefício. 2. Evite ter uma vida reativa. Nietzsche disse: a maioria dos humanos distrai seus pensamentos, para deixar de estar ciente da vida. De acordo com Nietzsche, somos muito passivos, muito reativos. Não agimos como nós mesmos, não somos honestos o suficiente, não somos nobres o suficiente. Para Nietzsche, ser passivo não é o mesmo que inativo, mas sim significa ter uma vida reativa. Você pode ser ativo, se entregar a atividades de entretenimento ou a um trabalho sem sentido, mas, em essência, você está vazio por dentro, não tem objetivos, você se move sem propósito. Nietzsche convida você a ser mais honesto consigo mesmo, mais reflexivo sobre seus objetivos na vida, a ser corajoso o suficiente para encarar a realidade e lutar contra os obstáculos que estão bloqueando seu caminho para conseguir o que você quer da vida. Hoje em dia, com tanta tecnologia e maneiras incríveis de nos entregarmos entretenimento sem objetivo, podemos facilmente nos perder, mas, de acordo com Nietzsche, a pior coisa que você pode fazer é esperar que a vida aconteça com você enquanto você se distrai com essas atividades sem sentido que não o beneficiam a longo prazo. Todos nós temos medo de atingir as alturas que somos capazes, e para justificar isso, continuamos mentindo para nós mesmos dizendo coisas como: eu nunca quis ganhar muito dinheiro, eu não estava realmente interessado naquela pessoa ou eu realmente não queria visitar aquele lugar. Nietzsche nos aconselha a parar de ser um espectador passivo e tomar nossas vidas em nossas próprias mãos.
Você pode começar evitando muito tempo de TV, tempo de internet, passar tempo com pessoas tóxicas ou ficar em um emprego que não seja benéfico para você a longo prazo, mas, em vez disso, faça a si mesmo as perguntas difíceis e concentre-se no que você quer tirar da vida. 3. Evite guardar ressentimento em relação aos outros. Nietzsche nos diz ser incapaz de levar os inimigos, os acidentes, até mesmo os erros a sério por muito tempo, se esse é o sinal de naturezas fortes e plenas, nas quais há um excesso de poder para formar, moldar, recuperar e esquecer. Tal homem sacode com um único encolher de ombros muitos vermes que corroem profundamente os outros. O ressentimento é veneno e pode nos consumir profundamente. De acordo com Nietzsche, o ressentimento é uma marca registrada de uma mentalidade de escravo e um sinal de fraqueza e não prejudica ninguém mais do que a própria pessoa fraca. Em contraste com uma pessoa fraca, uma pessoa nobre tem um excesso de vida em si mesma, ela é forte o suficiente para esquecer e se recuperar, no entanto, sua vingança pode ser forte e rápida, e ela não se apega à memória de um episódio doloroso por muito tempo. Se você for fraco, pode ser muito difícil evitar o ressentimento. O segredo é reabastecer sua alma com coisas positivas, viver sua vida ao máximo e não se importar com as pessoas pequenas que têm um impacto negativo em nós de vez em quando. Isso não significa que você não responsabilizará os outros por seus erros e não agirá contra eles se justificado, significa apenas que você não deixará isso afetar sua natureza interior. Se alguém próximo a você o machuca muito, você deve ver a realidade como ela é primeiro, aceitar a pessoa como ela é, tomar as medidas imediatas e necessárias contra essa pessoa e, depois, seguir em frente, esquecer e não guardar nenhum ressentimento. Além disso, em um nível mais mundano, não reclame das coisas ruins que você encontra todos os dias, não reclame dos idiotas, do governo, dos bandidos, dos banqueiros, das pessoas maliciosas. Em vez disso, construa-se, enfrente-os de seu ponto de vista superior, seja a pessoa melhor, seja a pessoa nobre. Evite argumentar sobre suas limitações e continue em direção aos seus objetivos. 4. Não siga cegamente os mestres. Nas palavras de Nietzsche, não engula apenas a sabedoria dos mestres da filosofia do passado. Em vez disso, esforce-se para construir seu próprio caminho. Aprecie os mestres do passado, mas não os siga cegamente. Nietzsche era um leitor ávido de filosofias passadas, começando pelos gregos antigos até filósofos mais modernos, como Arthur Schopenhauer. No entanto, em um ponto de sua vida, ele denunciou as filosofias passadas ou reformulou as filosofias passadas em sua própria filosofia de vida. Ele acreditava que encontrar seu próprio caminho, sua própria filosofia, seu próprio estilo de escrita era crucialmente importante. Às vezes, na vida, temos que tomar decisões importantes, como denunciar algumas velhas formas de pensar ou trabalhar, mesmo ao custo de perder nosso status na sociedade. Seguir nosso próprio caminho muitas vezes requer sacrifícios, nos colocando em conflito com as autoridades do presente ou do passado, os mestres, mas, de acordo com Nietzsche, para viver uma vida autêntica, temos que abrir mão do conforto de seguir o caminho seguro, cegamente, romper com os mestres e trabalhar em nossos próprios princípios filosóficos de vida e trabalho. Claro, ainda temos que ganhar conhecimento das velhas filosofias, apreciar a sabedoria dos filósofos do passado, mas, no final, temos que construir nossa própria filosofia para nossas próprias vidas, nossa própria sabedoria. Devemos usar a sabedoria dos mestres ou apenas como fonte de inspiração para nossa própria filosofia. Às vezes, na vida, você se encontra em uma encruzilhada e tem que escolher entre 3 caminhos. O primeiro é um caminho seguro com um guia lhe dizendo tudo o que você precisa fazer. O segundo é um caminho perigoso que você tem que trilhar sozinho, indo de fracasso potencial a fracasso potencial, e o terceiro é o caminho mais eficaz, aquele em que você pensa por si mesmo, analisa o que os mestres ou os especialistas estão realmente lhe dizendo, você leva em conta a credibilidade deles e tira deles apenas o que é importante e útil para a sua vida. Nietzsche pede que você tome o último caminho, porque é o caminho que levará às maiores recompensas no futuro. 5. Encontre o seu porquê. Nietzsche diz, e aquele que tem um porquê, na vida pode tolerar quase qualquer como. Para Nietzsche, a medida do sucesso e da liberdade na vida é ser capaz de olhar no espelho e ter orgulho de si mesmo, não vergonha. A única autoridade que você realmente deve temer é sua própria consciência, que grita para você ser sempre verdadeiro consigo mesmo e sempre seguir sua estrela do norte, seu porquê.
Quando você segue seu o porquê, o como não é tão relevante. Não importa a quantidade de dor que vem com o como, você será capaz de suportá-la, porque você estaria vivendo uma vida autêntica, uma vida alinhada com seus valores essenciais, seu eu interior. Nietzsche exige que você deixe o convencionalismo de lado, ignore as outras pessoas que o mantêm para baixo, porque há um caminho que só você pode seguir. Seu propósito de vida não pode ser encontrado a menos que você se encontre primeiro e, depois que encontrar a razão para viver, você pode tolerar qualquer dificuldade que a vida lhe jogue. Para encontrar seu porquê, seu caminho, comece olhando para si mesmo no espelho e veja se você tem vergonha ou orgulho de si mesmo. Você traiu aquele do outro lado do espelho ou honrou? Você sempre foi fiel a si mesmo? Você realmente cultivou os talentos que a vida lhe deu? Quais coisas você precisa fazer para ter orgulho de si mesmo e se sentir mais poderoso? O que você tem que realizar? Quais marcos e qual seria a meta mais emocionante que você consegue pensar para si mesmo? Esta provavelmente seria sua estrela do norte para você seguir. Você pode não alcançá-la durante sua vida, mas pelo menos saberá no final de sua vida que fez tudo ao seu alcance para chegar mais perto dela e não se importará com as dificuldades pelas quais passou. 6. O sofrimento pode torná-lo mais forte. Nietzsche diz: o que não me destrói, me torna mais forte. Nietzsche nos aconselha a ser como a fênix, sempre prontos para ressurgir das cinzas. Para evoluir, às vezes precisamos nos destruir de alguma forma, para ressurgir novamente mais fortes. O sofrimento nos torna mais fortes, ele nos transcende se realmente soubermos o que aprender com ele. A vida é uma jornada e cada estágio é um nível que devemos passar. Na visão de Nietzsche, um verdadeiro pensador vê a vida como uma busca de conhecimento, cada evento sendo uma oportunidade de aprender algo novo. Os resultados, não importa quão dolorosos, são lições para aprender e o processo de aprendizagem é transformador. Nietzsche acredita que devemos nos manter separados dos resultados, não é relevante se é um sucesso ou um fracasso, o que realmente importa é o que aprendemos com isso, como evoluímos a partir disso. As maiores lições que podemos tirar são das nossas maiores tragédias porque elas nos apresentam nossas maiores vulnerabilidades, nossos maiores medos e nossos maiores desejos. Temos que mergulhar no sofrimento e nos deixar ressurgir do abismo assim como a fênix. Como exercício, tente pensar nos episódios mais dolorosos que você viveu, faça uma lista deles, pense em quais vulnerabilidades esses episódios revelaram em você. Por que você sofreu? Quais ilusões sobre a vida ou sobre as pessoas você perdeu? Aceite a perda, não importa quão dolorosa, e tente ver os episódios como um observador. Que conhecimento sobre a vida ou sobre as pessoas você adquiriu? Caso tenha perdido ilusões, que conhecimento você adquiriu que pode substituir essas ilusões agora? Como você pode tornar esse conhecimento útil? Como esse conhecimento pode prepará-lo para eventos semelhantes? Esses eventos trágicos não o mataram e, enquanto você permanecer vivo e capaz de aprender, você ficará mais forte após cada episódio doloroso. 7. Evite estar apenas ocupado. Para citar Nietzsche, os homens se dividem em dois grupos, escravos e homens livres. Quem não tem 2/3 do seu dia para si mesmo, é um escravo, seja ele o que for, um estadista, um homem de negócios, um funcionário ou um estudioso. De acordo com Nietzsche, as pessoas são escravas ou livres. As pessoas livres ou os mestres ou são fortes, criativos, podem fazer o que quiserem, pelo menos 2/3 dos seus dias. Os escravos não podem fazer o que quiserem, trabalham para os outros mais de 2/3 do dia, seguem as regras de outras pessoas e da sociedade cegamente, tendo pouco controle sobre suas vidas. Deve-se ganhar o pão e trabalhar 8 horas por dia é muitas vezes inevitável, mas esse deve ser o limite que alguém deve aceitar para trabalhar para os outros. Mais do que isso, e você estiver à mercê de outras pessoas ou for escravo do seu próprio dinheiro, você deixa de ser dono da sua própria vida. Os sentimentos ansiosos que as pessoas podem sentir quando pensam que não trabalham o suficiente, ou não se esforçam o suficiente ou trabalham mais de 8 horas são mais uma consequência da mentalidade de escravo. Você tem que fazer a distinção entre trabalhar para os outros e trabalhar para si mesmo, e você não deve trabalhar mais de 8 horas do dia para os outros. Se você fizer isso, não importa quem você seja, um presidente, um empresário, um acadêmico, um funcionário,
você ainda é um escravo. Mesmo se você for um empresário e alegar que trabalha para si mesmo, você tem que se perguntar: estou trabalhando para ganhar mais dinheiro ou estou realmente trabalhando para mim mesmo? Se você trabalha pelo seu dinheiro, você ainda é um escravo. Se você realmente trabalha para si mesmo, isso significa que o trabalho que você faz o nutre, o faz feliz e lhe dá energia. A sociedade é projetada para deixá-lo com inveja, para fazê-lo querer mais, para consumir mais e perseguir coisas que você realmente não precisa, para mantê-lo um escravo. Nietzsche nos aconselha a quebrar essa corrente e aprender a viver para nós mesmos por pelo menos 2/3 dos nossos dias. 8. O viva perigosamente. Nietzsche diz: o segredo de colher a maior fecundidade e o maior prazer é viver perigosamente. Devemos todos tentar fazer de cada dia o melhor dia que pudermos. O perigo é o banco de testes de nós mesmos e nos faz sentir vivos. Devemos testar nossos limites para nos superar e devemos aprender a gostar de viver fora da nossa zona de conforto. Nietzsche nos exorta a parar de ser prudentes e regulares na vida. Em vez disso, deveríamos ser heróis exultantes, vivendo perigosamente, expressando nossa individualidade livremente, mestres de nossas próprias vidas, e não deveríamos ouvir pessoas comuns, que muitas vezes se sentem ameaçadas por uma vida vivida perigosamente. Há um grande número de pessoas felizes em viver no conforto de seu casulo, não dispostas a correr riscos na vida, evitando qualquer perigo. Eles sempre tentam copiar os outros, em vez de se expressarem como realmente são. Não seja alguém assim, porque dessa forma você desperdiçaria sua vida e perderia uma grande oportunidade de aproveitar essa vida ao máximo. Para começar a realmente viver sua vida, tente este teste, pergunte a si mesmo: eu estaria disposto a reviver este dia 1 milhão de vezes para sempre? Eu ficaria feliz ou triste se vivesse a mesma vida repetidamente? A resposta a esta pergunta ajudaria você a avaliar sua vida atual. Faça as mudanças apropriadas até que você seja capaz de declarar que está disposto a reviver cada minuto de sua nova vida alegre e aventureira. 9. Torne-se um super-humano. Nietzsche diz: o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-humano, uma corda sobre um abismo. Uma travessia perigosa, um caminho perigoso, um olhar para trás perigoso, um tremor e uma parada perigosos. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não uma meta. Na visão de Nietzsche, o propósito da humanidade é superar a si mesma, criar um super-humano, um Obermensch em alemão. Somos uma ponte para algo maior. Não importa quem somos, não importa nosso status social, nossa riqueza, nossa aparência física, nossa inteligência, nossa raça, todos nós contribuímos para esse propósito da espécie humana de superar a si mesma e criar algo maior. Nossas lutas na vida, nossos traumas, nossos sucessos, todos eles são transmitidos aos nossos filhos. E além disso, as coisas que criamos e inventamos, a ciência, a tecnologia, as artes, todos eles preparam a chegada de uma nova espécie de humanos, a espécie super-humana. Nossos verdadeiros objetivos na vida não são objetivos individuais, mas sim objetivos coletivos, todos empurrando a humanidade para a frente. Ao ser pai, ou professor, ao desenvolver um produto através do seu trabalho, ou uma teoria científica, ao criar uma obra de arte, de literatura, de filosofia, sua contribuição para a evolução da espécie humana pode ser extremamente significativa. Sempre veja seus objetivos individuais como parte do coletivo, harmonize-os e sua vida de repente terá muito mais significado. 10. Felicidade é a maneira como você aborda seus objetivos. Nietzsche inventou sua própria fórmula para a felicidade. Minha fórmula para a felicidade: um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Segundo Nietzsche, a felicidade não é algo que você encontra em um destino, é um processo e consiste em 4 etapas. O primeiro passo é dizer o sim ou às experiências e pessoas, ser capaz de correr riscos e aprender com o ambiente próximo a você. Então, na segunda etapa, você examina o valor ou a utilidade dessas experiências e pessoas, você aprende a dizer ou não ou às inúteis ou sem valor, você se torna seletivo. O terceiro passo é tirar as conclusões e princípios necessários para aqueles eventos ou pessoas em particular, desenhar uma linha reta. Então, finalmente, no quarto passo, você formulará seus objetivos.
Todos nós achamos que trabalhamos para nos tornarmos felizes e por felizes geralmente queremos dizer a grande satisfação que obtemos de uma grande realização, os grandes momentos com nossa família e amigos, entretenimento, viajar para nossos lugares favoritos. Muitas vezes nos prendemos em um círculo infinito de sofrimento e felicidade na forma de trabalho e recompensas. Mas a felicidade real e duradoura não é a recompensa no final de um processo, é o processo. Você tem que ver a felicidade como uma maneira de viver sua vida ou abordar seus objetivos. Os momentos felizes são as flores que você colhe ao longo do caminho em sua jornada sem fim para se tornar um super-humano. Então, se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir o canal completo e assista os demais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga. Não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.